Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento de reflexão no canal Católico Hoje. E não deixe de dar o seu gostei para as nossas reflexões da Palavra de Deus, que a gente coloca praticamente diariamente. É uma forma de apoiar o canal, de fazer o canal ser mais incentivado à produção de vídeos. E hoje nós vamos falar dessa passagem em Mateus capítulo 5, do versículo 20 ao 26. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta diante do altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então nessa passagem do evangelista em Mateus capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha. Jesus está falando de uma justiça que nasce do coração, é interior. Vamos começar aqui, versículo 20, entre aspas. Se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos profetas, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Os fariseus eles eram muito meticulosos na observância das prescrições da lei de Moisés, dos mandamentos. Mas Jesus ele revela que Deus olha não tanto para a observância externa, porém Deus está olhando o coração. Se é do coração que está vindo esse desejo de observância da vontade divina. Jesus ele citou uma coisa importante que está lá no Antigo Testamento, entre aspas, não matarás. Porém Jesus ele vai além, veja que ele supera esse mero conceito de não matarás e Jesus desceu até a raiva, ele vai até o insulto, ele vai até o desprezo, chamando o irmão de patife, chamando o irmão de tolo, quer dizer, no flagrante desprezo, né, por aquela pessoa, pelo ser humano, não importa quem ela seja, os defeitos que ela tem, mas é desprezo. Então Jesus, ele começa apontando que lá no fundo do coração pode ter uma pequena sementinha de ódio plantada, lá no fundo do coração, uma semente de arrogância, uma sementezinha de desrespeito, é lá que vai começar o pecado. É lá que vai começar a ferir esse mandamento, não matarás. Portanto, não basta a gente evitar o homicídio, mas a gente tem que erradicar as pequenas sementes que já estão no nosso coração, né? Da violência, das palavras, das intenções malignas, das intenções perversas. E assim a gente então avança para cultivar um coração reconciliado com Deus. Se a gente conseguir arrancar essas sementes do mal dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo, da graça de Deus, a gente avança para um coração reconciliado com Deus e com os irmãos. É onde Jesus fala, justamente aqui no versículo 24. Se você vai levar a sua oferta ao altar, mas o seu irmão, você tem alguma coisa contra o seu irmão, volta atrás, reconcilia primeiro com o teu irmão. Depois você recua, você avança de novo e vai oferecer a oferta no altar. Versículo 24. Né? Portanto, é uma ordem. Deixa a oferta ali e vai primeiro reconciliar-te. Ora, a adoração diante de Deus, ela vai ser autêntica, ela vai ser agradável a Deus quando não estiver manchada pela divisão, pelo ódio, por esse irmão que tem alguma coisa contra ti e você não buscou a reconciliação. Você quer adorar a Deus? Então reconcilia primeiro, quer dizer, reconcilia, tem um coração reconciliado. Assim seu coração entra em comunhão com Deus. Então o culto exterior não vai fazer sentido, por mais que a pessoa vá querer adorar a Deus, por mais que ela insista nesse ato, porém ela está deixando coisas não resolvidas para trás com seus irmãos, então isso significa que o seu coração ele não está inundado pela presença de Deus, ou então não está inundado pela justiça, não está inundado pela caridade, etc. Esse amor não vai entrar em comunhão com Deus. O seu coração não entra em comunhão com Deus, porque tem falta de amor aí. Portanto, o amor tem que estar acima do ritual. Não é apenas o ritual pelo ritual, os fariseus faziam isso, cumpriam muito bem o ritual, mas a questão é o coração.
Ou seja, a gente pode cair no problema dos rituais vazios, em que a gente não está fazendo o nosso coração acompanhar o ritual. Ou seja, não é só sacrifício no templo, os fariseus faziam isso muito bem, porém, mas a verdadeira oferta vai ser a paz. Eu tenho que ofertar a Deus essa paz no coração reconciliado com meus irmãos. Então, daí não sairás, entre aspas, até pagares o último centavo. Versículo 26, fecha aspas. Significa que, sem dúvida, a dívida que o orgulho nos faz carregar. A pessoa é tão orgulhosa, tão mesquinha, que ela não dá a paz, ela não dá o perdão. E ela vai ao altar oferecer a sua oferta a Deus com esse coração, esse coração endurecido. Deus não vai querer isso, ou seja, a pessoa ela está carregando a dívida do orgulho dentro dela. O orgulho faz pagar um preço muito caro, então ela não busca a humildade, ela não busca a paz e a reconciliação, então Deus não vai aceitar a oferta, por maior que seja. Só que é uma oferta meramente exterior e não está conectada com a paz interior, que deveria estar lá, essa paz, esse coração reconciliado. Enfim, o que nós podemos concluir dessa passagem que Jesus então está ensinando a gente não imitar os fariseus? Primeiro, enxergar o irmão não como adversário, mas enxergar o irmão como alguém que precisa ser amado, independentemente dele merecer ou não. Pode não ser uma pessoa melhor, com todos os defeitos, não é a melhor pessoa do mundo, mas Jesus diz para a gente superar essas aparências e dar o que a pessoa precisa, que nem sempre é o que a pessoa merece. Ela às vezes não merece, mas ela precisa ser compreendida. Então Jesus manda a gente riscar do nosso caderno as iras, os insultos, a indiferença, as rupturas da comunhão. Temos que riscar isso do mapa aqui, do caderno do nosso coração. Se a gente quiser ir diante do altar do Senhor e oferecer para Ele um coração humilde, é isso. E também, sem dúvida, quantas vezes a gente carrega ritos vazios na nossa vida? A gente tem que se perguntar sobre isso. Será que os nossos rituais não têm sido muito vazios e por isso a nossa oração não é lá nem muito bem ouvida, porque a gente não tem um coração reconciliado? Às vezes a gente está vivenciando ritos vazios e o nosso coração está precisando ser curado de muitas feridas, que nos separam uns dos outros. Pois bem, pensemos nessa realidade, porque Cristo toca aí em questões importantes sobre a maneira da gente honrar a Deus, servir a Deus na nossa vida. Muito bem. Vamos encerrar agora a nossa reflexão, não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e vamos agora fazer a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.